Olá, a saudação de Cristo para todos. Hoje nós vamos gravar o texto de 1 Coríntios, capítulo 13. O capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala a respeito do amor. O amor aqui, Paulo, ele está apresentando o amor como um dom, porque no versículo 12... No último versículo ele fala: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quando Paulo fala que vai mostrar um caminho mais excelente, ele começa a falar a respeito do amor, e depois, no capítulo 14, ele vai falar a respeito do dom de profecia e o dom de línguas com mais profundidade. Então é importante ter essa percepção de que o capítulo 13, de maneira isolada, se você ler só o capítulo 13, você vai pensar que ele está falando do amor de maneira aleatória. Mas quando você lê, mas na verdade ele está falando a respeito do amor no contexto de dom espiritual. Fala de amor, fala dos dons espirituais no capítulo 12, falando aqui no versículo 8, ele fala sobre a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, fala sobre a fé, sobre o dom de curar. Aí depois aqui nos versículos 10 e 11, ele fala sobre o dom de operação de maravilhas, de profecia, de discernir os espíritos, da variedade de línguas, da interpretação das línguas. Depois ele vem aqui no capítulo 12, ele termina falando sobre procurar os melhores dons e sobre procurar com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O caminho mais excelente é o 10º dom, que é o amor. Então ele fala aqui: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Nesse primeiro versículo nós tiramos duas lições. A primeira: é possível que alguém fale, se alguém falar todas as línguas dos homens e também falar as línguas dos anjos, ou seja, existem línguas dos anjos. Existem línguas que a pessoa ora em espírito e em mistérios com Deus. Esse versículo, capítulo 13, versículo 1, tem que ser lido com o capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Então, quando Paulo fala aqui no capítulo 13 sobre as línguas dos anjos, as línguas dos homens e dos anjos, ele está se referindo a essas línguas que são faladas em espírito, em mistérios, são estranhas para os homens e são línguas que são faladas diretamente a Deus. Essa é a primeira afirmação que se extrai desse versículo. A segunda é: se você conseguir falar todas as línguas dos homens e dos anjos e você não tiver amor, você vai ser como o metal que soa como o sino que tine. Ou seja, não adianta você dizer que é um grande cristão, dizer que é um grande pregador, dizer que é uma pessoa que ocupa algum cargo muito importante dentro da igreja, ou que você consegue falar todas as línguas dos homens, consegue falar com qualquer pessoa, com alemão, com italiano, com japonês, com russo, com um filipino, com um africano, seja de qualquer país que exista no continente africano ali, porque tem várias línguas que são faladas ali naqueles países. Se você não tiver amor, isso não vai te adiantar nada. Então Paulo está dizendo assim, quando ele fala seria como o metal que soa, como o sino que tine, o metal que soa, quando você bate um sino, ele só faz barulho, mas ele
não traz nenhum resultado. Ele está querendo dizer, não adianta você ser uma pessoa que fala muito para as pessoas o que elas devem fazer se você não faz no seu dia a dia. O segundo versículo, e ainda que tivesse, então seja exemplo, faça aquilo que você fala, não seja apenas uma pessoa que fala e que mantém a pose de que é um cristão e não realiza aquilo que prega, aquilo que fala, aquilo que diz. Muitas vezes as pessoas falam para as outras pessoas, o que elas devem fazer, mas elas mesmas não fazem. Cristo condenou os fariseus, dizendo para os discípulos, façam tudo o que eles vos mandam, porque eles estão anunciando o que é correto. Não copie o que eles fazem, porque os fariseus, eles pregavam uma coisa, mas viviam outra. Vem o versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Aqui nós vemos Paulo falando que se você tiver o versículo 2 e o versículo 3 podem ser lidos em conjunto. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então aqui no versículo 2 e 3, nós vemos que Paulo fala de 6 coisas que chamam a atenção, mas que não servem para nada se você não tiver amor. Quais são as 6 coisas? Primeiro, ele fala aqui, dom de profecia. Se você tiver o dom de profecia, ou seja, tiver uma grande comunhão com Deus, a ponto de ter um dom em que Deus te capacita a entregar mensagens para as pessoas, para dar a direção a elas. Porque o dom de profecia, nós falamos sobre isso no comentário do capítulo 12, é um dom em que Deus capacita uma pessoa a entregar mensagens específicas que são de desconhecimento de qualquer outra pessoa. Eu dei o exemplo da Dona Maria. Se a Dona Maria, uma pessoa fictícia, quer uma resposta de Deus, se deve ou não fazer uma cirurgia em que ela está muito aflita, muito preocupada em razão do risco daquela cirurgia, ela pede a Deus em secreto que Deus dê a ela uma resposta. De repente, Deus usa uma pessoa que tem esse dom de profecia. Quem tem esse dom de profecia recebe a informação de Deus. Deus aponta a Dona Maria e diz, pode dizer a ela que não se preocupe. Pode dizer a ela que eu estou com ela. Pode dizer a ela que ela faça a cirurgia. Ou pode dizer a ela que eu a curarei. Então, um profeta, ele tem esse dom. Existem pessoas que têm esse dom nos dias de hoje, 2023? Existem pessoas que têm esse dom sim, mas tem sido cada vez mais raro e mais difícil encontrar pessoas que têm esse dom. Mas pessoas que costumam conversar com Deus recebem essas respostas, esses direcionamentos de Deus. Então a pessoa pode, para a pessoa ter esse dom de profecia, exige um nível de comunhão constante com Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, você pode ter chegado no nível de ter o dom de profecia, mas se você não tiver amor, você não é nada. Essa é a primeira coisa do conjunto de 6 coisas que não adianta você ter, que são referidas no versículo 2 e 3. Ele fala, não adianta você ter o dom de profecia, não adianta você conhecer todos os mistérios. Essa é a segunda coisa. A terceira, não adianta você ter conhecimento de toda a ciência. A terceira coisa, não adianta você ter fé em um nível tal que você consiga dizer a uma montanha que saia de um lado e vá para outro, que é a fé que Jesus disse, se você tiver a fé
do tamanho do grão de mostarda, e o grão de mostarda é só um ponto, né, de tão pequena que é o grão de mostarda, você poderá dizer a uma montanha que sai daqui e vai para ali, e isso aconteceria. Aqui são 4 coisas: profecia, mistérios, ciência e fé. Se você tiver essas 4 coisas e você tiver todas elas e você não tiver amor, não vale nada. Aí o versículo 3 traz mais 2. E se você distribuir a tua riqueza, a tua fortuna para os pobres e entregar o corpo para ser queimado, né? Ainda assim, ó, e ainda, ou seja, o versículo 2 e o 3, lendo juntos, lendo os 2 versículos aqui, se você fizer essas 4 coisas do versículo 2, tiver a profecia, os mistérios, o conhecimento dos mistérios e da ciência, e tiver toda a fé, a ponto de transportar um monte de um lugar para o outro, e ainda que você seja muito rico e distribua toda a tua fortuna para os pobres e entregue o corpo para ser queimado, se você fizer, né, tiver todas essas capacidades e fizer essas 2 ações que seriam, se alguém fizesse, chamariam muito a atenção de qualquer pessoa, sem amor, nada disso aproveita. Aí vem o versículo 4, 5, 6 e 7. Esses 4 versículos aqui, 4, 5, 6 e 7, eles apresentam 14 características do amor. Então nós podemos dizer assim, o 2 e o 3 lendo em conjunto, não adianta você reunir 6 coisas que são muito impressionantes se você não tiver amor. Aí o 4 ao 8, ele fala assim, ó, o amor primeiro, é sofredor. Aqui nessa Bíblia, que é Almeida, Revista e Corrigida, está escrito sofredor. Mas o texto, eu fiz uma pesquisa sobre essa palavra, o sofredor aqui, e eu vi que a palavra mais correta para o grego original seria o amor é paciente. Então, quando ele fala de sofredor aqui, o amor ele é paciente. Ou seja, quantas vezes o pai corrige o filho, quantas vezes o filho não obedece ao pai, e o pai vai ali, tendo paciência, enquanto o filho não acerta, existe um sofrimento em relação a esse filho. Então essa é a primeira característica do amor, o amor é paciente. Quando ele fala aqui que o amor é sofredor e o amor é paciente, fica uma pergunta. A gente tem sido paciente com as pessoas que nós amamos? Ou nós temos sido irritadiços? Ou nós temos muitas vezes brigado, usado palavrões, às vezes até buscando a mudança e a correção daquela pessoa da família que muitas vezes precisa enfrentar uma situação e não está conseguindo. Então essa é a primeira característica, o amor é paciente. A segunda característica o amor é benigno, ou seja, o amor é bondoso. A terceira, o amor não é invejoso. Aqui também, nesta Bíblia, está não é invejoso. Mas existe uma outra versão que fala não arde em ciúme. Ou seja, é a terceira característica do amor. A pergunta que fica aqui, quando fala não é invejoso, mas o texto mais próximo seria não arde em ciúme, como você trata o seu cônjuge? Você é possessivo? Você é possessiva? Você tem confiança? Se você se casou com essa pessoa, você precisa ter confiança. Você precisa acreditar que essa pessoa está com você porque ela de fato ama você, porque de fato ela gosta de você. Senão ela não estaria com você. E do que adianta você fazer tanto esforço brigando com a pessoa sendo possessiva ou sendo possessiva,
Você acha que agindo dessa forma, você vai conseguir garantir o relacionamento? Ninguém tem, o bom relacionamento é aquele que está baseado na confiança. Então, não adianta você querer ter o controle sobre a outra pessoa. Repense essa questão, porque muitas vezes você está sufocando a pessoa com quem você vive. Por outro lado, nessa versão, como ele fala, o amor não é invejoso, tem muitos casais em que o marido acaba tendo inveja da esposa, ou vice-versa. Então, isso acontece muitas vezes quando os dois fazem parte de uma mesma profissão. Então, muitas vezes o marido gostaria de ter conquistado uma certa posição naquele negócio que faz. E muitas vezes a esposa consegue ter essa vantagem. E existem alguns casais que até brigam por causa desse sentimento de inveja. Comemore com a pessoa que está com você. Se vocês trabalham no mesmo ramo, comemore as conquistas da pessoa com quem você vive. Então essa é a terceira característica. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, não é invejoso. A quarta característica, não trata com leviandade. Tratar com leviandade é tratar sem consideração o outro. É ter respeito pelo outro. Então o respeito é aqui a quarta característica. Não se ensoberbece. Se ensoberbecer aqui tem muito marido que fala para a esposa que ela é uma burra, que ela não consegue nada. Existem casais em que um humilha o outro, ou às vezes a esposa, quando tem uma posição profissional melhor do que o esposo, fica dizendo que o esposo é um inválido, que o esposo não conseguiu uma determinada posição. Então, pessoas não foram chamadas para... Vocês não estão casados para viverem um querendo ser melhor do que o outro. Então, essa é a sexta característica aqui. Então, é paciente, benigno, não arde em ciúme, né? 1, 2, 3 aqui. A 4, a leviandade. A quinta, na verdade, não se ensoberbece. A sexta, não se porta com indecência. A sétima, não busca os seus interesses. A oitava, não se irrita. E a nona, não suspeita mal. Não se portar com indecência olhe a forma como você se traja, como você, né? Muitas vezes as pessoas usam roupas escandalosas e não guardam o devido pudor e o respeito em relação ao seu cônjuge. Se você é um cristão e tem a Bíblia como regra de conduta e de fé, o próprio Cristo falava a respeito dos homens ficarem olhando para as mulheres com má intenção, que isso caracteriza pecado. Então, tem muitas pessoas que dizem assim, o pecado é só do homem, mas a maneira como você se veste, buscando atenção para si, buscando, gerando a possibilidade de que o próximo venha pecar, também caracteriza pecado. Então não busca os seus interesses. Aquele que ama segue o exemplo de Cristo. Cristo não buscou o seu próprio interesse. Ele entregou a sua vida para que todos pudessem ser salvos. Não se irrita, né? Quando ele fala não se irrita, mais uma vez remete à paciência. Não suspeita mal. Quantas pessoas estão casadas e ficam o tempo todo dizendo para a esposa, dizendo para o marido, você está saindo com alguém, ficam com desconfiança. Claro que
Muitas vezes o marido ou a esposa dá indicação para que o outro cônjuge tenha desconfiança. Esconder o telefone celular, por exemplo, e impedir que o outro veja as mensagens. Sair e de maneira repentina, sem ir dizer para onde vai. Se você faz alguma coisa como essas, então é justo que o seu cônjuge tenha uma desconfiança e lhe pergunte mais informações a respeito disso. Lembre-se que você está casado. Você tem um compromisso com relação à pessoa com quem você vive. 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aqui são mais 4 características. Então, o amor ele tem a força para caminhar junto. Quando ele fala tudo sofre, situações de doenças, enfermidades, situações de crises econômicas e crises financeiras. Eu conversei outro dia com um advogado e ele estava contando as situações de divórcio e ele disse que 80% dos divórcios que ele faz acontecem quando ocorrem crises econômicas, quando ocorrem crises financeiras no casal. Então, isso aqui fala sobre tudo sofre. Até a frase que ele disse é: amor não enche barriga. E aí ele falou que quando a fome bate, os casamentos acabam se desfazendo. Então, aqui, quando ele fala a respeito o amor tudo sofre, nós vemos muitas histórias de pessoas que passaram momentos muito difíceis e mantiveram o casamento ainda, apesar das tribulações e das dificuldades. Então, tudo sofre envolve isso, tudo crê. Tudo crê significa depositar confiança no outro. Às vezes, um ou outro caem na bebida, caem na depressão, caem em uma situação de ansiedade, mas cabe ao outro que está firme acreditar, depositar a confiança. Não, que o outro vai se levantar e vai se erguer. Tudo espera. Tudo espera significa que tem paciência, né? E tudo suporta. Quando eu leio esses 4 versículos aqui, o versículo 4, o versículo 5, o versículo 6 e o versículo 7, que eu falei aqui que são 14 características, tem muitos casais que fazem o seguinte: pegam uma folha de papel, escrevem aqui essas 14 características, colocam lá, número 1, o amor é paciente. Eu tenho sido paciente ou tem me faltado paciência? Número 2, é benigno. Eu tenho sido bondoso ou não tenho sido? O que eu preciso fazer para ser melhor? 3, tenho sido invejoso ou tenho tido muito ciúme? 4, tenho tratado com desrespeito, né? Que leviandade ela é tratar o outro sem respeito. Então ele não trata com leviandade, ou seja, trata com respeito. Tenho sido respeitoso, né? 5, não se ensoberbece, tenho sido soberbo em relação a alguma coisa. E aí vai colocando aqui essas 14 características. Coloca do lado se tem sido sim ou não. E depois coloca do lado mais um espaço para fazer um comentário. Tenho sido paciente, nem tanto, posso melhorar nisso ou naquilo. O casal pode colocar essas 14 características e depois cada um responde se tem tido essas características ou não individualmente, e depois podem pegar a folha individual de respostas, sentarem juntos e conversarem sobre isso para melhorar o relacionamento. Então, essa é uma forma. Versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas.
havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Então, nesse versículo 8 aqui, ó, nós vemos que as profecias serão aniquiladas. Por que Paulo fala que as profecias serão aniquiladas? Porque a profecia, ela só tem propósito enquanto nós estamos aqui na terra. As profecias, elas servem para Deus revelar a vontade dele para a humanidade. E nós vimos, quando lemos o capítulo 12, que profecia tem um sentido amplo e um sentido limitado. No sentido amplo, a profecia significa a revelação de Deus para a humanidade. Toda a revelação para a humanidade já está na Bíblia. Tudo o que Deus tinha que falar sobre a vinda de Jesus foi falado no Antigo Testamento, e Jesus encarnou e veio sobre a terra e morreu por todos. E tudo o que vai acontecer também já está escrito na Bíblia. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que haverá arrebatamento. A Bíblia fala também que haverá grande tribulação. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, que a ciência se multiplicaria. A Bíblia fala que nos últimos dias haveria muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Nós estamos vivendo esses dias desde que Jesus veio sobre a terra, porque muitas pessoas perguntam: quando é que começaram os últimos dias? Os últimos dias começaram quando Jesus veio. Quando Jesus encarnou, ali começaram os últimos dias. Então nós já estamos há 2023 anos dos últimos dias. Tanto que os apóstolos, logo que Jesus subiu ao céu, eles falavam que era necessário que o povo se preparasse, porque Jesus poderia vir a qualquer tempo. Porque o próprio Jesus disse que a sua nova vinda, quando ele virá para buscar a igreja, ela é inesperada. Ela não tem um dia marcado. Então, os próprios pregadores, logo depois que viram Jesus subindo, os próprios discípulos cuidaram das suas vidas como se Jesus pudesse vir a qualquer momento. Passaram-se 2023 anos e nós estamos vivendo dias em que as pessoas não têm prestado atenção nisso. Mas a vinda de Jesus também pode acontecer individualmente. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer só uma vez, e depois disso virá o juízo. Então, se eu hoje, por alguma razão, venho a falecer, Jesus veio para mim. Se você hoje perder a sua vida, Jesus voltou para você. Então, essas profecias que Jesus deixou no sentido geral estão reveladas na Bíblia. Além disso, estou falando aqui das profecias, né? A profecia pode existir no sentido limitado, que é o que eu já falei no começo desse vídeo, que se uma pessoa, considerando a Dona Maria, que ela esteja com uma doença, ela quer uma resposta de Deus, Deus pode usar um profeta. Quando Jesus vier, as profecias não terão mais utilidade. Também as línguas, como nós já vimos aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, aqui de 1 Coríntios no capítulo 14, no versículo 2, o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Versículo 4, o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo. Ou seja, a língua estranha, ela tem uma utilidade aqui, na terra, para que a pessoa ganhe força espiritual. Quando ocorrer a vinda de Jesus, quando a história se encerrar e todos estiverem, ou quando nós morrermos, já não tem mais utilidade da língua. A língua estranha, ela tem utilidade apenas aqui na terra. E havendo ciência, desaparecerá. Por que a ciência desaparecerá? Ciência, a invenção do telefone celular, a invenção do avião, do carro, todas essas coisas que
são produzidas na humanidade, na Terra, elas só têm utilidade enquanto nós estivermos aqui na Terra. Quando toda a história terminar, a ciência, quando vier o novo céu, quando vier a nova terra, que está prometida em Apocalipse capítulo 21, não vai mais haver necessidade de profecia, nem de língua e nem de ciência. Então o que acontece? Acontece que profecia vai ser aniquilado, línguas vão cessar, ciência vai desaparecer. Agora, por que Paulo fala o amor nunca falha? Ele fala que o amor nunca falha porque o amor é o que vai permanecer. Só o amor vai continuar. Por quê? Porque Deus, Ele é amor. E quando a gente fala aqui que Deus é amor, nós temos que ler o texto de 1 João capítulo 4, versículo 18 em seguida, em diante. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e vou abrir a Bíblia direto no texto de 1 João capítulo 4, no versículo 18. Aqui, ó, estamos em 1 João capítulo 4, versículo eu falei versículo 18, mas na verdade é versículo 7. Versículo 7 em diante, ó. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Agora no versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Tem um texto que fala assim, que o perfeito amor lança fora todo medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus ame também seu irmão. O destaque aqui nesse texto é o versículo 16, que fala: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. E o versículo 20, que fala que se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, voltando aqui para o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala, o amor nunca falha. Por que ele fala que o amor nunca falha? Fazendo uma relação com o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 7, até o versículo 20 ali que nós lemos, nós pudemos ver que o amor nunca falha, porque o amor é de Deus.
Então nós vemos quantas e quantas pessoas que ficam anos e anos envolvidas em drogas, em bebidas alcoólicas, em jogatinas, em prostituição, que não conseguem se libertar, e muitas vezes os próprios pais não aguentam mais e muitas vezes desistem dos filhos, mas depois eles são alcançados por pessoas que anunciam o reino de Deus. Pessoas que muitas vezes pararam na prisão e receberam uma palavra de Deus e dizem que, ouvindo a palavra de Deus, puderam conhecer o amor de Deus e por causa disso mudaram. Quando o texto fala o amor nunca falha, ele está querendo falar a respeito disso. Agora, a pergunta que eu faço quando eu leio esse texto é a seguinte: nós somos obrigados a ter o amor por quanto tempo? Eu escutei o testemunho de uma mulher há uns 2 anos atrás, em que ela relatou que ela ficou casada com um homem que espancava ela. E por ela ser de uma igreja que prega totalmente contra o divórcio, ela disse assim: eu decidi amar, mesmo sofrendo os espancamentos e as dores que eu passava. E resumindo o testemunho dela, o marido dela hoje é um cristão e acompanha ela na igreja. Mas ela passou mais ou menos uns 18 a 20 anos sendo agredida. E eu fiquei ouvindo aquele... Eu não estou trazendo, né? Eu fiquei ouvindo aquele testemunho que ela estava contando de maneira pública na igreja e fiquei pensando na Lei Maria da Penha, que seria lícito a alguém dizer a uma mulher que ela suporte essas agressões? Olhando pelo lado dela, ela falou sobre esse texto aqui, dizendo assim... Ela estava contando o testemunho com muito júbilo, dizendo assim: o amor nunca falha. Eu investi no meu marido acreditando que ele seria mudado por Deus e Deus realmente mudou ele, porque eu tive paciência, porque eu tive amor e consegui vencer essa batalha. Agora, a pergunta é: quando um marido começa a espancar a esposa, ou quando a esposa começa a desrespeitar muito o marido, né? Já não ocorreu uma traição? Lá no texto de Mateus, no capítulo 19, quando Jesus fala sobre o divórcio, e ele diz assim que a única situação que autoriza o divórcio são as relações sexuais ilícitas. Nesse caso, não existe relação sexual ilícita. Existe agressão. Mas a agressão não é também uma traição? Eu não estou aqui para trazer nenhuma doutrina. Eu estou aqui trazendo uma meditação e estudos bíblicos. Então, aqui ficam essas perguntas, quando eu leio o versículo 8. O amor nunca falha. Porque alguém pode, ouvir aquele testemunho e dizer assim: essa mulher é louca. Aguentar 18 anos de agressões acreditando nisso. Ela deveria ter denunciado o marido para a polícia, mas no caso dela, ela estava ali para dar o depoimento, o testemunho dela, dizendo que ela conseguiu obter esse resultado. Então, fica essa questão aqui. Versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Esses dois versículos aqui, o versículo 9 e o versículo 10, eles precisam ser lidos em conjunto. Porque quando Paulo fala assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, Paulo está se referindo à nossa vida na terra.
Ele está falando assim, é a nossa vida aqui na Terra, no nosso relacionamento com Deus. Nós não temos como conhecer a Deus totalmente. Nós conhecemos a Deus apenas em parte. A outra parte, nós profetizamos. Ou seja, nós dizemos aquilo que a Bíblia diz, que nós vivemos aqui na Terra uma única vida, que nós passaremos pela morte, que se não passarmos pela morte, então seremos arrebatados, se Cristo determinar assim, e quando vier o que é perfeito, ou seja, quando tudo tiver sido concluído, então o que é em parte será aniquilado. O que é em parte? Em parte é aquilo que o texto fala aqui no versículo 8. As profecias são em parte. Elas têm uma utilidade enquanto nós estamos na terra. As línguas estranhas também são uma parte. E a ciência também é parte. Parte é aquilo que nós vivemos atualmente na terra. Então, porque em parte conhecemos, nós conhecemos apenas uma parcela daquilo que realmente é. O único que tem o conhecimento de todas as coisas é Deus. Mas quando vier o que é perfeito, ou seja, quando Deus der o fim na história, e quando aqueles que forem estar com Deus para sempre estiverem ali, Ele revelará tudo aquilo que ficou em desconhecimento nosso, enquanto nós estamos aqui na terra. Então, e o que é em parte, todas essas coisas que têm utilidade enquanto a terra existe, isso tudo será aniquilado. Aí vem o versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Esse versículo aqui, ele pode ser lido de maneira diferente. É quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança, discorria como criança, mas logo que cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de criança. E também pode ser lido como imaturo ou maduro. Então, quando eu era imaturo, falava como imaturo, sentia como imaturo, discorria como imaturo, mas logo que cheguei a ser amadurecido, acabei com as coisas de quem era imaturo. Então, esse texto aqui, ele fala sobre a questão de fases da vida. Aqui no mesmo livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, lá no versículo 20, né? Aqui vamos ler o versículo 20. Paulo fala o quê, ó? Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Então nós vemos aqui que Paulo, na verdade, está falando aqui, ó, esse versículo 20, ele ajuda na interpretação desse texto de 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11. Então, nós devemos, na caminhada cristã, buscar amadurecimento, buscar crescimento espiritual e buscar crescimento no entendimento, como Paulo falou aqui nesse texto de 1 Coríntios 14, no versículo 20, ó. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, é preciso buscar o quê? Mudança, crescimento espiritual. Agora, aqui nos versículo 12, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Quando Paulo fala aqui que nós vemos por espelho em enigma,
Paulo está querendo dizer que está querendo se referir a Deus. Ninguém conhece a Deus de forma absoluta. Nós conhecemos a Deus de acordo com aquilo que Deus revelou a nós. Então, por exemplo, se uma pessoa já teve a experiência de ter sonhos em que Deus deu avisos a ela dessa forma, essa pessoa pode dizer assim: Deus fala por sonhos. Mas uma outra pessoa a quem Deus fale ao coração, trazendo informação para aquela pessoa, ela vai dizer assim: não, Deus não fala através de sonhos, Deus fala conosco, faz surgir um sentimento no nosso coração. Poderemos dizer que as duas pessoas, uma pessoa pode olhar para a outra e dizer assim: você está errado, porque Deus ele se revela em sonho. A outra vai dizer: você que está errado, Deus se revela falando ao nosso coração. Quem usa a palavra de Deus para buscar conhecimento das formas como Deus fala, vai olhar para as duas pessoas e vai dizer assim: Deus fala tanto em sonho como também ao coração. Nós lemos no texto de Mateus, no capítulo 2, que Deus trouxe revelação em sonho para José e Maria, para que fugissem ao Egito, porque para que Cristo não fosse morto. Nós lemos também no livro de Gênesis que Deus trouxe em sonho a revelação a José de que um dia ele governaria sobre a sua família. E assim também como Deus fala ao coração. Quando nós dizemos que fala ao coração, nós queremos dizer fala no pensamento, na mente da pessoa. Porque no Antigo Testamento nós lemos muitas passagens dizendo assim: o Senhor falou ao meu coração, quando fala sobre o coração, nós vemos aqui em Provérbios, capítulo 4, no versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, aqui, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então voltando aqui para o texto de 1 Coríntios capítulo 13, né? Guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida, significa que muitas vezes você, quando está em dúvida sobre o que fazer, Deus fala ao coração. Por isso que Provérbios 4, 23 fala: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, porque é do coração, é no coração que Deus fala ao homem. Fala com o ser humano dizendo: olha, diante dessa situação que você está passando, a melhor forma de resolver é essa. Se a pessoa ficar atenta e ligada a Deus, ela receberá a resposta de Deus. Quando Paulo fala: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face, Paulo está dizendo: não tem como todos nós conhecermos totalmente a face de Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, a Bíblia fala que Moisés pediu a Deus que se revelasse a ele. E Deus disse que ninguém poderia vê-lo e permanecer vivo. Então ali, Moisés passou por uma experiência com Deus. Aqui, eu tinha dado uma parada no vídeo, porque em Êxodo, no capítulo 3, Êxodo, capítulo 3, versículo 14, está escrito assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, nesse texto de Êxodo, no capítulo 3, Deus apareceu para Moisés no meio de uma sarça ardente. Ou seja, a sarça, para quem não sabe, é uma planta que tem galhos muito finos. Então,
se ela pegasse fogo, ela se incendiaria e queimaria muito rapidamente. Quando Deus quis se mostrar para Moisés, Moisés estava passando de longe, ele viu uma sarça que queimava. Então Moisés achou aquilo estranho. Ele falou: como que essa sarça fica com a chama acesa e ela não se consome, ela não queima? Porque a sarça, por ter galhos finos, ela se queimaria logo. Foi isso que atraiu a atenção de Moisés para que ele fosse até aquele lugar para saber o que estava acontecendo, o que havia de diferente ali naquela sarça. Quando ele chega, na verdade aquilo foi um mistério que Deus fez acontecer para chamar a atenção de Moisés, para que Moisés chegasse até lá, para que Deus dissesse a ele que estava chamando Moisés para voltar ao Egito para libertar o povo da escravidão do Egito. Então Moisés perguntou a Deus qual é o seu nome, né? Quando o povo perguntasse para ele qual é o seu nome, que lhes direi? E Deus disse para ele: você vai dizer assim, Moisés. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ou seja, por que eu estou lendo esse texto de Êxodo 3,14? Para comentar o texto, para comentar aqui o texto para comentar aqui esse texto de 1 Coríntios 12. Porque Paulo fala aqui, que agora nós vemos por espelho em enigma. Deus ele se revela a uns falando em sonhos, a outros falando ao coração, e se revelou a Moisés fazendo aquela sarça ficar ardendo. E dizendo para Moisés perguntou para Deus: quem é o Senhor? E Deus respondeu para ele: eu sou o que sou. Então, quando Paulo está falando aqui que agora nós vemos por espelho em enigma, é disso que Paulo está falando. Não tem como nós conhecermos Deus na sua completude. Mas quando vier o que é perfeito, então nós veremos ele face a face. Então ele fala assim: agora, ou seja, enquanto nós estamos na terra, conheço em parte. Mas então, esse então aqui é: quando vier a vida eterna, conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, eu sou conhecido de Deus. Deus nos conhece de maneira perfeita. O Salmo, no capítulo 139, nos versículos 1 a 6, dizem assim, Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Então, Salmo 139, 1 a 6, revela que Deus nos conhece de forma absoluta. E assim como hoje, né? Assim como, voltando para 1 Coríntios 12, eu conhecerei a Deus como também sou conhecido. Paulo está querendo dizer assim como Deus nos conhece tão no detalhe, quando vier a vida eterna nós conheceremos a Deus também. E quando ele fala que então veremos face a face, 1 João capítulo 3, versículo 2, fala... 1 João capítulo 3, versículo 2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando ele vier, seremos semelhantes a ele,
porque assim como é, o veremos. Então, quando nós lemos aquele texto de 1 João, capítulo 3, versículo 2, nós veremos a ele face a face. Assim como ele é, nós o veremos. Então, lendo esses textos de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, nós entendemos que agora vemos por espelho em enigma. Mas então, ou seja, quando chegar o tempo da vida eterna, veremos ele face a face. Agora conheço em parte. Ou seja, agora, enquanto estamos na terra, conhecemos apenas uma parcela de Deus. Mas então, ou seja, quando estivermos para sempre com Ele e formos iguais a Ele, semelhantes a Ele, como nós lemos em 1 João capítulo 3, versículo 2, então conhecerei como também sou conhecido. Né? Como diz o Salmo 139, 1 a 6. Nós somos conhecidos de Deus de forma absoluta. E assim como hoje eu sou conhecido diante de Deus, quando Ele se revelar a nós, e nós formos semelhantes a Ele, nós o conheceremos assim como somos conhecidos dele. Agora vem o 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Por que Paulo termina o texto dizendo isso? Porque a fé, ela serve para nós chegarmos até Cristo e chegarmos até Deus por meio de Cristo. E para operarmos maravilhas aqui na terra para que outras pessoas possam acreditar e se achegar a Deus. A esperança, ela é o que é a esperança? É a expectativa de que dias melhores virão. Nós esperamos que dias melhores virão, mas quando nós já estivermos na glória com Deus, não vai mais haver a necessidade de ter esperança, porque afinal, quando a vida eterna se manifestar, nós já estaremos lá. Não haverá mais necessidade de esperarmos aquilo que já se realizou. Agora, o amor, ele é diferente. O amor é a essência de Deus. Como nós lemos em 1 João capítulo 4, no versículo 7 em diante, Deus é amor. Então, quando estivermos para sempre com Deus, no reino de Deus, o amor, que é a própria essência de Deus, vai continuar a existindo, vai continuar a estar conosco. Por isso que ele fala que a fé, a esperança e o amor permanecem. Mas a fé e a esperança, elas permanecem porque nós agora conhecemos em parte. Porque nós ainda estamos vivendo a parcela da nossa vida aqui na terra, que é uma parte daquilo que Deus revelou. A fé e a esperança, elas servem para que nós nos permaneçamos conectados, permanecemos em ligação, no relacionamento com Deus, aguardando a esperança de estarmos para sempre com Ele. Agora, por isso que a fé e a esperança permanecem, porque nós ainda estamos vivendo na terra, naquilo que é provisório, naquilo que é conhecido em parte. Então a fé e a esperança, elas têm que existir. Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a fé, ela é imprescindível para quem quer estar em relacionamento com Deus. A esperança de que Cristo voltará e de que haverá novo céu e nova terra é imprescindível enquanto estamos aqui na terra, enquanto conhecemos em parte. Mas depois que tudo se findar, a fé e a esperança, elas não terão mais utilidade. Então, e enquanto nós estamos aqui na terra, a fé e a esperança atuam e o amor também atua em conjunto. Agora, o amor atua atualmente, quando nós estamos vivendo aquilo que é em parte, e ele vai permanecer também quando tudo que é futuro e que ainda não foi revelado for enfim revelado. Porque a essência de Deus é o amor. Por isso Paulo fala, agora permanecem fé, esperança e amor. Mas de todos os três, o maior é o amor. Agora, só para encerrar esse comentário,
de 1 Coríntios capítulo 13, eu vou comentar aqui que existem 4 tipos de amor. Esse amor aqui, que está escrito aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele é o amor ágape. No grego, existem 4 palavras para se referir a amor. Né? Existe a palavra eros, que corresponde ao amor erótico. Existe o amor filéu, que significa o amor de amigo, o amor de amizade. Existe o amor estergo. Eu vou deixar no link da descrição como que se escrevem essas palavras. O estergo, que é o amor dos cônjuges, marido e mulher, o amor do pai em relação aos filhos, dos filhos em relação aos pais, e existe o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. Esse texto de 1 Coríntios aqui, se você pegar o texto no original, ele usa a palavra ágape. Então, pensando aqui no amor ágape, talvez nós possamos entender aquele amor que aquela mulher que deu depoimento de que ela suportou agressões do seu marido por 18, 20 anos mais ou menos, que ela falou ali, o amor nunca falha. Quando ela dava o depoimento dela dizendo que ela conseguiu alcançar o marido dela para o reino de Deus, só amor ágape, né? Consegue suportar isso. Quando Cristo disse, se alguém te ferir numa face, dá a outra também. Cristo está falando ali de amor ágape, né? É de se pensar ali, só um amor desse pode suportar isso. Agora, existem esses 4 tipos de amor. Uma segunda coisa que a gente pode falar sobre o amor é que Jesus, ele falou sobre que essa questão do amor, ela é tão importante que ela é falada por Jesus, é falada por Paulo, é falada por Tiago. Jesus falou a respeito disso em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, 39. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus estava dizendo assim, esse texto de Jesus confirma aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, com o qual ele encerra o capítulo 13, que realmente o amor, ele é o mais importante de tudo. O próprio Jesus disse isso em Mateus 22, 37 a 40, que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, porque é isso que vai de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, porque esse é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, Jesus estava dizendo a essência de Deus é o amor, e ele quer o amor a ele e o amor ao próximo. Depois Paulo fala sobre o amor novamente em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 14. Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago repete esse texto, Tiago capítulo 2, versículo 8. Todavia, se cumprirdes conforme a escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Tiago vai trazer aqui, Tiago capítulo 2, versículo 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei, como transgressores.
Cristo estava falando ali sobre Tiago ali, né? Sobre não fazer acepção de pessoas. Agora voltando para Mateus, no capítulo 5, no capítulo 5, no versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então nós vemos aqui que a perfeição que Jesus está falando, ele está falando a respeito do amor aqui nesse texto. E o amor aqui que Jesus apresenta, ele apresenta num padrão elevado, que é amar o próximo e também os inimigos. E quando nós conjugamos esse texto com Tiago, capítulo 2, versículo 8, que nós lemos ali, o 9, fala não, que se nós fazemos acepção de pessoas, nós não somos como Deus, nós não estamos sendo perfeitos, nós temos um questionamento. Quantas e quantas vezes as pessoas vão até a igreja procurando um refúgio onde possam ter uma pessoa com quem possam conversar e ter uma confiança. E muitas vezes elas são discriminadas porque elas não se encaixam nos padrões sociais ou nos padrões que são utilizados pelas pessoas que fazem parte daquela comunidade. Parece que cada igreja é um quadrado, um clube social, onde só são aceitas as pessoas que são iguais àquelas pessoas que fazem parte daquele grupo. Então, talvez você que acessou esse vídeo, está ouvindo essa palavra, porque leu o texto de 1 Coríntios a respeito do amor e quis buscar um pouco mais de entendimento a respeito desse texto, esteja pensando: mas as pessoas das igrejas falam tanto a respeito de amor e eu já fui em tantas igrejas e até hoje eu não consegui encontrar um grupo onde eu tenha sido bem recebido. Então eu tenho uma palavra para você. É assim mesmo que acontece nas igrejas. Muitas vezes você busca nas igrejas um refúgio e você não vai encontrar esse grupo de amizades que você talvez esteja buscando nesse momento. Então a recomendação que eu lhe dou é a de que você vá à igreja mais para ouvir a respeito da palavra de Deus e que você visite, não apenas uma, mas que você visite várias igrejas até que você consiga encontrar pessoas que consigam falar a mesma língua que você, que não venham a fazer acepção da tua pessoa para que você possa crescer espiritualmente. E não julgue as pessoas, porque se elas estão bem adaptadas naquele meio, naquela igreja, naquele lugar e têm os seus grupos, é porque Deus preparou aqueles grupos para aquelas pessoas dali. Isso não significa que Deus não ama você e que Ele faz acepção da sua pessoa. Só significa que aquelas pessoas daquele grupo conhecem a Deus em parte, e a parte que elas conhecem de Deus é aquela que Deus revelou para elas. Então pense assim, se você está escutando esse vídeo desde o começo, você ouviu aquela parte em que eu falei que para algumas pessoas Deus se revela através de sonhos. Para outras pessoas Deus fala ao coração. E se um grupo encontra outro grupo, e aquele grupo que Deus só fala através de sonhos e nunca falou ao coração delas,
elas vão dizer assim: não, Deus ele só fala ao coração. O outro grupo vai dizer: não, Deus só fala só fala por sonhos. Os dois grupos conhecem Deus apenas em parte. Nenhum grupo está certo e nenhum grupo está errado. Só que a falta de conhecimento de que eles só têm uma parte do conhecimento a respeito de Deus impede elas de estarem juntas. Mas Deus está com os dois grupos. Então, entendendo isso, você pode perdoar aquelas pessoas que muitas vezes na verdade, as pessoas nem te magoaram. Mas como você tinha muita expectativa quando você foi até esse grupo e você não teve a tua expectativa atendida, você talvez acusou essas pessoas delas não terem recebido bem você. Mas não é que elas não receberam bem você, é que não são essas as pessoas que Deus reservou e preparou para te darem essa amizade e esse cuidado que você está buscando. Então perdoe as pessoas e entenda que Deus está com você. Que é a limitação humana que impede que o ser humano consiga expressar o amor que cada um necessita. Mas saiba que Deus ama você e continue buscando a Deus. Peça a Ele que te ilumine para que você encontre aquilo que você necessita, mas acima de tudo, entenda que Deus ama você. E agora, para fechar o vídeo, nós vamos ler uma última passagem que é de Lucas, no capítulo 10. Lucas, no capítulo 10, né? Vamos ler aqui no versículo 25 em diante, que fala da parábola do bom samaritano. Porque nós lemos aquele texto, né? Que Deus falou, Mateus 22, 37 a 39. Quando Jesus falou: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento, porque esse é o primeiro mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Aí alguém pode perguntar: mas quem é o meu próximo? A quem eu devo amar? E vem aqui, Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo... Olha como era difícil a vida de Jesus, né? As pessoas se levantavam só para tentá-lo. Elas só queriam ver o que Jesus ia dizer. Não queriam realmente aprender com Cristo, mas queriam tentá-lo. Mas Cristo veio e trouxe aqui a revelação. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então veja, o doutor da lei, né? Quando Jesus perguntou para ele, já conhecia aqui e acabou dizendo, recitando, né, o conhecimento da lei para Cristo. E aí vem Jesus e fala no 28, e disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Então Jesus está dizendo, não adianta você saber citar, decorar a lei. Jesus ele focou no faça isso e viverás. 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Olha como ele foi, né? Jesus falou, faça isso. E ele falou, quem que é o meu próximo? Jesus vem e fala, e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. Aí vem aqui, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Olha o detalhe, é o seguinte, era um sacerdote. Sacerdote eram as pessoas que deveriam dar acolhimento para quem estava ali caído. Quantas pessoas falam que são padres, que são pastores, que são líderes religiosos, que são pessoas que estão na liderança e que anunciam o nome de Deus
e no momento em que são colocados em uma situação real de ajudar alguém, ele passou de largo. E de igual modo também um levita. Quem eram os levitas? Levita eram aquelas pessoas que eram separadas, foram separadas no Antigo Testamento para serem sacerdotes de Deus. Chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. O detalhe é que tanto o sacerdote quanto o levita eram judeus, ou seja, eram da mesma nacionalidade que aquele, descia um homem de Jerusalém, ou seja, um homem judeu, para Jericó. E nós temos aqui dois judeus, os sacerdotes e os levitas, e eles passaram de largo, os dois. Aí vem o 33, mas um samaritano. Samaritanos eram pessoas que não conversavam com os judeus. Samaritano era um estrangeiro. Mas um samaritano, ou seja, um estrangeiro, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que o demais gastardes eu te pagarei quando voltar. Aí vem, Jesus pergunta, qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o doutor da lei, disse para Jesus, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então, com base nesse texto aqui de Lucas 10, do versículo 25 até o 37, nós encerramos esse vídeo dizendo que Jesus, ele falou a respeito do amor, e o amor ele é importante porque ele é a essência de Deus. Como nós vimos lá em 1 Coríntios, em 1 João, capítulo 4, versículo 7 em diante, Então, essa é a meditação de hoje. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus. Lembrando aqui, que o amor, só encerrando, eu falei do amor eros, do amor filéu, que é o amor amigo, Depois eu falei 3 do amor estergo, que é dos pais para os filhos e dos cônjuges, e por último, amor ágape. Esse é o amor ágape, o amor de Deus. Tem uma passagem aqui que precisa ser falada para terminar esse vídeo, que é esse texto, João capítulo 21, versículo 15. Essa passagem aqui, João capítulo 21, versículo 15, é a passagem que Jesus conversa com Pedro e pergunta para Pedro se ele ama ele. Então veja aqui, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Isso aqui, Jesus tinha ressuscitado, estava aparecendo para os discípulos, e aí Jesus aparece para eles, e ele, depois deles terem jantado, ele disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Essa passagem aqui, eu só lembrei de ler ela aqui porque muitas pessoas ficam pensando assim, quais foram as palavras que Jesus usou para se referir a amor aqui? E o texto aqui do Novo Testamento foi escrito em grego. E João, quando escreveu esse texto, o original, ele, na primeira vez que Jesus perguntou se
Pedro amava ele, a palavra de amor que é usada é a palavra amor, amor ágape. Então Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas com o amor ágape, o amor absoluto, o amor perfeito, o amor de Deus? E aí, Pedro responde assim: tu sabes que eu te amo, né? Aí Jesus fala: apacenta os meus cordeiros. Aí a primeira vez passa, né? E Pedro não dá tanta importância assim para a situação. Só que Jesus, ele vai no versículo 16 e ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas com amor ágape. A palavra ali é ágape. E aí Pedro responde: tu sabes que te amo. Quando Jesus vem, disse-lhe terceira vez: tu amas-me. Aí, amas-me. Aí Simão fica triste, né? Na terceira vez, quando Jesus pergunta novamente: tu me amas com amor ágape? Então aqui, na primeira resposta que Pedro dá no versículo 15, tu sabes que te amo, né? Pedro, todas as respostas aqui que ele dá, então nesse texto aqui, quando Jesus fala aqui no original, aqui, quando ele pergunta para Pedro no versículo 15, no versículo 16 e no versículo 17, as duas vezes aqui no original, quando Jesus pergunta para Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? Esse amas-me aqui, do versículo 15, Jesus pergunta assim: tu me amas com amor ágape? E quando ele responde, e ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Esse amo que Pedro responde para Jesus tu sabes que te amo com amor filéu. Ou seja, tu sabes que eu te amo com amor de amizade. Tu sabes que eu tenho muita consideração e respeito pelo Senhor. Aí Jesus pergunta de volta, né? Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Amas-me? Esse amor é amor ágape de volta. E Pedro responde de volta com amor filéu. E aí, quando Jesus vem e pergunta, na terceira vez aqui, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Esse amas-me, que foi a terceira vez que Jesus perguntou para Pedro se Pedro o amava, Jesus usa a palavra aqui no original aqui, se você me ama como filéu. Aí Simão se entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me. Por que Simão ficou triste? Porque quando Jesus perguntou pela terceira vez usando o filéu, Simão se deu conta de que ele achava que amava Jesus mais do que ele realmente amava, a ponto de ter dito lá, quando Jesus disse que morreria, que ele entregaria a vida por Jesus. E Jesus disse para ele: tu darás a tua vida por mim? Né? E aí Jesus disse para ele que o galo não cantaria sem que antes Pedro negasse ele 3 vezes. E aqui, na terceira vez, aqui no versículo 17, e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, naquele momento, ele teve a percepção de que o amor que ele tinha por Cristo não era tão grande quanto ele imaginava. E sim, ele amava a Deus, mas a proporção do amor de Deus em relação ao ser humano é muito maior do que a proporção do amor que o ser humano pode dar a Deus. Então, eu lembrei dessa passagem agora e não podia deixar de encerrar o vídeo, já que nós estamos falando a respeito de amor, né? Sobre essa questão, que só Deus pode nos amar com amor ágape, o amor infinito, o amor absoluto, o amor a ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós e derramar sobre a nossa vida a salvação. Nós conhecemos a Deus em parte. Nós temos os nossos limites em relação ao quanto podemos amar a Deus.
Então, essa é a palavra de hoje. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.